Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. Lembrando que esse programa é um oferecimento Bar Chica da Silva, o bar mais completo da cidade, as melhores porções, os drinks mais gelados. Também da Eco Brasil, o centro de reparação automotiva mais completo da cidade. E também nossos amigos da Apple Case, o lugar certo para você trocar o seu iPhone. Hoje estou recebendo aqui o Túlio. Seja muito bem-vindo. O Túlio é dono aí de várias empresas da cidade, mas principalmente do Posto 7, Arena P7, que todos nós amamos, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouco da história dele. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com alguma coisa. Com certeza vai. Vamos lá. Túlio, são quantos negócios? Cara, quantos CNPJs? é bastante, mas a gente trabalha com posto, né? Nós temos a conveniência que a gente distingue do posto, que é outro negócio totalmente completo e diferente. A gente tem a arena, que dentro da arena tem academia, tem escola de futebol. A gente tem uma imobiliária, chama Habitare. A gente tem uma transportadora também, que presta serviço para usinas, né? Nós temos uma incorporadora, que agora vai sair um loteamento nosso em Catiguá. Escritório de contabilidade e mais algumas coisas aí que a gente mexe. Cara, como você dá conta disso tudo? Mas eu tenho meu pai, né, que me ajuda bastante. Meu pai cuida de algumas coisas, eu cuido das outras. Tenho minha irmã também que me ajuda e tenho pessoas que me ajudam também, né, que isso é o mais importante. Túlio, cara, quando você encontra um empreendedor, o cara ali abriu vários CNPJs, o cara deu certo em muitos deles, ele batalhou para chegar onde ele está. Por trás sempre tem uma história. Sim. Qual que é a tua história com o empreendedorismo? De onde veio essa tua paixão por negócios? Jair, meu pai é meu grande exemplo nesse sentido. Meu pai começou assando frango. Ele trabalhava no banco e ele precisava de uma renda extra e ele começou assando frango. Ainda quando ele morava com a minha avó, né? Minha avó também tem esse veio empreendedor, faleceu já. E meu pai começou assando frango. E aí meu pai começou a gostar da parte de empreendedorismo, foi, até que ele saiu do banco e comprou um escritório de contabilidade, que é o que ele tem até hoje, sem saber absolutamente nada. Ele era funcionário no escritório em Itabapuã, mas não sabia nada. Ele falou, vou comprar porque é uma oportunidade boa, eu tenho uma carteira de cliente, o cara está querendo vender num preço bom e eu vou ter que comprar. Então, eu sempre ouvi dele, desde quando eu era mais novo. Nunca dependa de só uma fonte de renda. Sempre tenha mais de uma fonte de renda. E ele sempre foi um cara que... antes a gente falava que ele era audacioso, ou que ele era... Às vezes fazia loucura, né? Sim. Mas a gente sempre entendeu o porquê. Sempre com o pé no chão, sempre vendo os riscos, aceitando os riscos, mas sempre tendo uma estratégia. Então foi aí que ele começou com um caminhão, hoje ele já tem vários, ele tem uma transportadora que atende várias usinas aí, faz a parte de locação de implemento agrícola. E aí eu tinha 18 anos, tinha passado numa faculdade de São Paulo e ia estudar em São Paulo. E eu estava saindo do cursinho, a mulher que era do posto falou, por que você não fica com o posto? E meu pai falou, não tenho ninguém para me ajudar, eu já estou com bastante coisa, estou um pouco atarefado. E eu vi que isso mexeu com ele. Falou, porra, uma puta de uma oportunidade, vou deixar passar. E ao mesmo tempo ele queria que eu estudasse em São Paulo. Aí eu lembro que a gente estava jantando no dia, ele falou, você não quer tocar o posto? Mas assim, eu não tinha nem noção do que era. Para você ter noção, eu não sabia o que era um boleto direito. Eu era totalmente perdido. Falei, vamos, eu já não queria ir para São Paulo já. Falei, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Porque você tem uma ideia de posto de gasolina que é como se fosse a 8ª maravilha do mundo, né? Pô, é dinheiro entrando toda hora. Dono de posto de gasolina é rico. E aí a gente entrou, só que aí eu vou te falar uma coisa. Hoje eu falo com toda a certeza do mundo. Inclusive falo com o meu gerente, porque meu gerente está comigo no posto há 10 anos. Mas ele trabalha com meu pai já faz 24 anos já. Quando eu tinha 5 anos, ele já me conhecia, já. Caramba, o William tem 50 anos. Não, o William trabalha com meu pai desde os 12 anos, cara. O William entregava jornal e trabalhava pro meu pai de office boy. E eu falo para ele, é a melhor faculdade do mundo que eu tive. Não tem outra. Eu acho que a prática é melhor que qualquer tipo de faculdade. Fiz a minha faculdade aqui na FIPA, me formei, peguei o diploma, coloquei na parede, mas essa faculdade eu acho que
mesmo se a pessoa quiser comprar, ela não consegue comprar. Ela tem que viver, ela tem que sofrer e ela tem que aprender na raça. É por isso que muitos filhos quebram os negócios dos pais. Exato. Porque acham Eu sempre que a ouvi faculdade isso. vai ser... Eu lembro, Jair, que na época, quando a gente abriu o posto, nós não tínhamos uma condição financeira muito boa. Inclusive, hoje não é porque a gente está bem, não é essa a questão. Mas a gente começou na raça, a gente começou... Na época, a gente ia ter um sócio, esse sócio desistiu no meio do percurso e nós abrimos sozinho. Então, o recurso que a gente tinha para começar, a gente teve que comprar a parte do sócio. Cara, foi difícil, velho. Foi difícil. E eu lembro que eu ficava lá, eu abastecia carro, eu fazia a parte administrativa, eu assava pão, porque a gente não conseguia colocar todas as mãos de obras lá. A gente corria na troca de óleo para ajudar, a gente fazia tudo. Eu e o William. Era 6 horas da manhã até meia-noite, 6 horas da manhã até meia-noite. Isso foi por uns 8, 10 meses. E, cara, foi difícil. E aí muita gente falava para mim assim, se eu tivesse a sua cabeça quando eu tinha a tua idade, hoje eu estava bem. Mas assim, na época eu não pensava assim. Hoje eu entendo que quanto mais cedo você começar fazendo certo, você vai despontar. Mas eu não tinha outra opção. Meu pai jogou aquilo na minha mão e falou, se vira. Eu lembro que eu tinha dificuldades no começo, inclusive financeiras, porque o posto de combustível é totalmente complexo. Conforme você for vendendo mais capital você precisa. E eu ligava para ele desesperado, ele falava assim, você não aceitou, agora você se vira. E, cara, foi difícil. Foi muito complicado, mas isso engrandeceu muito. Hoje, não é porque eu vou falar isso que a gente está se gabando, alguma coisa do tipo. Mas hoje a gente tá entre os melhores não é à toa, porque a gente aceitou o processo. A gente aprendeu com a dificuldade. Hoje a nossa forma de abordar lá é totalmente diferente de 10 anos atrás. Só que a gente aceitou a nossa condição, entendeu? Eu e o William, a gente conseguiu, e a minha irmã também tem uma grande parte de ajuda nisso, mas a gente aceitou a nossa condição e não, vamos ralar aqui, porque lá na frente a gente vai organizar. E foi isso, cara. Foi sempre trabalhando muito, ralando muito. Trabalhei de frentista por muito tempo. Muita gente não sabe disso, né? Mas eu trabalhei de frentista por muito tempo. Uns 5, 6 anos eu trabalhei. Conciliava com a faculdade e foi o melhor aprendizado da minha vida. Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia trabalhar com meu pai no escritório de contabilidade. Então eu ia só nas férias, né? Eu ia julho, dezembro e janeiro. A primeira vez que eu fui um dia e não voltei mais. Porque era chato, cara. Aí nas outras férias eu fui uma semana. Ele me pagava por semana. Peguei o dinheiro e não voltei. Na outra, cara, ele fez uma coisa pra mim que eu acho que é o melhor presente que ele me deu até hoje. Ele me passou a responsabilidade. A hora que eu cheguei nas férias, ele já sabia que eu ia ficar uma semana ou 15 dias e ir embora. Ele falou, eu preciso... Na época era talão de nota, você tinha que escrever a nota. Não é igual hoje, nota eletrônica. Eu tenho... eu vou te passar 10 clientes, você precisa enviar essas notas fiscais, me passou a responsabilidade. Aí ele me pegou. Falei, cara, eu não posso falhar, não posso deixar ele na mão, porque senão ele vai se prejudicar com os clientes deles por causa de mim. Então foi aí que ele me criou a responsabilidade. E isso eu falo até hoje, falo inclusive para ele. Eu acho que é o melhor presente que ele me deu até hoje. Porque a hora que ele me soltou no posto, na minha mão, era uma coisa que eu não tinha noção do que era. Mas depois que eu assumi a responsabilidade, aí eu fui. Então, o melhor presente que seu pai te deu foi a responsabilidade. Exatamente. Me ensinar a trabalhar. Isso daí ninguém tira de você, Jair. Posso perder tudo amanhã, posso fechar todas as minhas empresas, mas a vontade de trabalhar, querer, se dedicar, isso daí ninguém tira. Isso daí é o melhor presente que ele já me deu até hoje. Cara, isso que você falou faz muito sentido. Você falou, pode ser que um dia... Cara, exatamente. A gente está sujeito, a gente está no mercado, a gente está sujeito com certeza. Um dia a perder, a quebrar. Com certeza. Isso faz parte do processo. Ainda mais num país como o nosso. Ainda mais num país... não vou citar uma citação que eu queria citar aqui, mas enfim, ainda mais com um país como o nosso, que a carga tributária é muito alta, né? Onde um país onde você se vê obrigado a fazer, a quebrar a cabeça todos os dias, é difícil empreender nesse país. Sim, muito difícil. Sim. Mas eu vi um exemplo essa semana e eu achei interessante demais, cara. Tem até uma série nos Estados Unidos que eles dão para um cara multimilionário que construiu toda a sua carreira com empresas, eles soltam esse cara sem dinheiro em um país qualquer. E eles falam, agora você vai ter que... A gente vai ver se você é bom mesmo no que você faz ou se você deu sorte.
Então o cara tem que construir tudo do zero a vida dele de novo por um tempo. E o cara começava lá vendendo bala no sinal, de repente o cara consegue construir, começa a vender Com mais certeza. coisas. Então, assim, um cara que tem visão de empreendedor, ele pode até quebrar um dia. Sim. Mas ele vai se levantar Sim. ainda mais forte. Muito mais forte. Agora, se você pegar um cara quebrado, o cara deve 50 mil reais. Você acredita no cara e fala assim, ó, eu vou pagar a sua dívida para você recomeçar a sua vida. Vai passar 3, 4 meses e esse cara vai estar endividado de novo. 50 mil de novo, é isso mesmo. Porque tá aqui o problema. O problema tá na cabeça. O problema não tá que ele não sabe gerir o dinheiro. Não, o problema é que o cara gosta de dever pros outros. Exatamente. Entende? Isso. Então, assim, é nessas horas que a gente... Aquela velha história, que a gente separa os homens dos meninos, né? Sim, Na hora de colocar a mão na massa mesmo. Sim. E eu acho que líder, o maior exemplo de liderança é o cara pôr a mão na massa mesmo. Exatamente. Eu lembro que quando eu trabalhava como frentista, hoje muitos dos meninos que trabalham comigo lá, que eu nem gosto de chamar de frentista, mas eu chamo de vendedor, porque hoje o cara que se denominar frentista, ele não está no ramo de trabalho, né? Muitos deles não sabem disso, que eu trabalhava na bomba. Só que hoje, se eu ver um modelo de atendimento deles e ver que tem uma coisa errada, eu consigo cobrar. Sim. Eu lembro que na época eu fazia isso e o pessoal da minha faculdade, os meninos da minha escola lá da minha faculdade, falavam, para de ficar. Eu ficava embaixo de carro calibrando pneu. De sábado eu cumpria horário até 3 horas da tarde. Para, velho, vamos andar, vamos tal lugar. Eu falava, não, eu tenho compromisso. Eu não posso, se eu não fosse, Jair, não tinha quem fazia para mim. Então se eu não fosse, a coisa ia travar. E eu pensava sempre nisso, né? É uma coisa que eu tenho na minha cabeça até hoje. Cara, já pensou? Não dá certo todo mundo ficar falando que o filho do Marcão, porque meu pai chama Marco, o filho do Marcão não deu conta. Cara. E, inclusive, 10 anos depois, eu conversei com um amigo meu, o Cris da Jovem Pan. Nossa, gente boa pra caramba. Eu vou trazer ele aqui. E a gente tava numa reunião de um negócio lá, ele comentou pra uma pessoa, falou, cara, o dia que eu passei na frente do posto que você tinha acabado de inaugurar, eu te vi lá, perdido, eu falei pra todo mundo, falei, não, esse cara não vai dar 3 meses, ele vai fechar. Ele falou, e hoje eu te dou palmas, cara, porque você conseguiu... E assim, não foi sozinho, tá? O William tem grande participação nisso. Ele é um cara acima da média. E o meu pai me ensinou a trabalhar, me ensinou a ter essa gana. Mas o William me formou um caráter, assim, ele tem um... O William é uma pessoa sensacional. Não, ele transforma pessoas, e isso é importantíssimo. É um bom gestor. A gente percebe Ele isso. é um excelente gestor. É isso mesmo. A gente percebe isso quando a gente vai lá. É isso mesmo. Vamos falar do posto 7, Túlio, porque agora eu vou compartilhar aqui o que eu compartilhei aqui fora dos bastidores, fora do ar aqui com o meu amigo Túlio. Túlio, é o seguinte, eu não abasteci o carro lá no posto, eu não era cliente do posto, isso há 1 ano atrás, mais ou menos. Só que teve um dia que eu fui lá comprar, né, tipo, tava passando na Rua 7, o carro tava gritando já pra abastecer. Eu falei, vou abastecer aqui mesmo. Cheguei lá, de repente, desci do carro, falei, vou pegar alguma coisa na conveniência. Fui lá, peguei um chocolate. A hora que eu voltei, os caras tinham enchido meu tanque, tinham lavado meu carro, tinha passado pretinho no pneu. Eu falei, mano, o cara lavou meu carro, cara, agora vai me cobrar, eu tô sem dinheiro. Eu tô lascado. Aí eu falei assim, mas quanto que é? Ele falou, não, nada não, é cortesia da casa. Aí eu saí de lá, eu falei, cara... Não faz sentido, a conta não fecha. Os caras perderam tempo pra lavar um carro de um cara que nem é cliente deles. Aí no outro dia eu falei, vou abastecer o carro. Aí eu já me peguei fazendo o caminho do posto de novo. Falei, cara, eu tô saindo da minha casa, Parque Iracema, pra ir do outro lado da cidade abastecer. Beleza, por fim virei cliente do posto. Toda vez que... Hoje mesmo eu fui lá, eu falei assim, eu tava com pressa, eu falei assim, não, coloca X de gasolina. Fui pegar um pão de queijo, a hora que eu volto o pão de queijo, os caras estavam metendo água no meu carro. Eu falei, nossa, vou ter que esperar. Fui, peguei um café. Então, assim, cara, a gente percebe que o atendimento, ele é prime, ele é diferenciado. Mas, assim, eu imagino que quando você criou esse modelo de negócio e você vê aquela fileira de carro para abastecer, enquanto isso a galera tá lá lavando o carro, outro, eu imagino que isso no começo foi um desafio para você. Sim. Como que você lidou com tudo isso para oferecer esse Prime? Porque tem o seu preço também. Sim. Né? E Jair, o mais legal que eu recebo feedback direto dos meus clientes quando eu subo lá. Isso é para o seu carro,
Isso é para o cliente que vai por R$10, é para o cliente que vai por 20, é para o cliente que vai por 30, o que vai por 300 e 3.000. É o mesmo atendimento. E isso começou na época que nós temos um frentista lá que chama Picolé, o apelido dele. Não sei se você conhece ele, é o Alexandre. Não. Nós abrimos o posto 3 meses depois, ele entrou. E ele entrou com essa política de lavar carro na bomba. E cara, a gente viu um diferencial aí, falou, não, a gente precisa ser diferente. Ninguém faz isso. Porque assim, a empresa hoje que vai comprar e vender e brigado, tá fora do mercado, não adianta. Você tem que ter um diferencial. Você tem que estar pensando direto num diferencial. Você tem que ter alguma coisa diferente, que vai te fazer voltar, que nem você voltou lá. Então, a gente começou com essa ideia desde o começo, de lavar carro na bomba. Tem os seus custos, até porque não é barato, mas hoje eu não passo na frente dos outros postos, dos concorrentes, vendo preço, pesquisando o preço de mercado para ver se o meu está dentro ou não. Eu faço o meu custo, eu tenho que vender por X e é isso daqui. Eu vendo a minha qualidade, entendeu? Tem clientes hoje que são meus amigos, mas amigos mesmo, que começaram como você. Foram lá, lavou o carro, achava que era uma vez só, voltaram no outro dia, lavaram de novo. E esse atendimento Prime, que nem você diz, é uma coisa que está enraizada. Se você, um dia que você for lá, se quiser conhecer, se você for no refeitório dos meninos, tem 13 passos de atendimento. E se você ler os 13 passos de atendimento, você vai perceber que eles fazem tudo. Mas isso claro que eu tenho 2 meninos lá que me ajudam muito nesse sentido, que é o William e o Lucas. Uhum. Então, nós começamos isso lá atrás. Eu, quando trabalhava lá na bomba, efetivamente, eu fazia isso também, lavava carro, mostrava para eles que era possível, né? E hoje se mantém até hoje dessa forma. E esse atendimento personalizado, ele é o nosso grande diferencial. Mas a gente tem outros diferenciais também. O nosso contato direto com o cliente, resolver o problema do cliente de forma imediata, não deixar para amanhã. E se você entrar na loja de conveniência, você vai ver que o padrão de atendimento é a mesma coisa. As meninas lá são sensacionais. Se você for na arena, você vai ver que o padrão de atendimento é a mesma coisa. Porque eu acho que atendimento, qualidade e preço é obrigatório. Sim. Agora, você tem que ter um diferencial, você tem que ser diferente em alguma coisa. Sim. E para você ter esse atendimento Prime do posto, Jair, tem um preço. Não só financeiramente, mas você tem que pôr na cabeça dos teus colaboradores que eles vão ser o diferente da cidade. Sim. Eles vão ser... Porque eles podem ganhar o mesmo que eles ganham comigo em outro lugar sem fazer isso. Sim. Só que vai aguçar o cara em querer ser o melhor? Sim. Aí é a parte de liderança. Aí é você mostrar para eles... Eu duvido, eu sempre costumo falar isso. Eu duvido que um colaborador meu saia hoje e fique 1 semana desempregado. Eu duvido, não tem como. Porque é uma mão de obra muito qualificada que está lá dentro. Muito qualificada. Cara, eu considero tudo isso que você falou, de tudo que você falou, o que mais me chamou a atenção foi, entra lá no refeitório dos meninos e vê os 13 passos. Cara, o que diferencia uma empresa que tem sucesso de uma que não tem são processos. Exatamente. Pessoas e processos. Exatamente. As pessoas, cara, elas precisam ter um passo a passo de fazer quando elas entram num lugar. Sim. Porque se ela fazer o que dá na cabeça dela, você não vai ter padrão, você vai cair teu atendimento. E o que diferencia hoje uma empresa Prime, que eu considero no meu mercado, eu acredito que é o atendimento. Sim. O atendimento, ele é a chave para você aumentar faturamento. Eu sempre falo, porque já aconteceu muitas vezes de empresas da cidade nos procurarem. E a gente foi fazer um mapeamento dos processos de atendimento e a gente via vários gaps. E a gente comentou com esse futuro cliente, é possível solucionar esses problemas? É possível aquela avaliação 2 do Google a gente aumentar para 5? Para 4, porque esses problemas são recorrentes desde 2017, eu estava vendo lá, porque eu faço uma análise total para saber. Sim. Mas isso aí não dá para resolver porque isso aí é cliente, então infelizmente não tem como a gente trabalhar junto. Como que eu vou vender aquilo que eu não acredito? Não, você vai ficar correndo Exatamente. E o cliente parado. Como que eu vou vender? Porque aí no marketing a gente tem uma máxima: jamais apagar feedbacks negativos.
Jamais. Sim. Receber um feedback negativo no Instagram, responda à altura com educação. Isso, exatamente. Conte a sua versão da história, exima o cliente de culpa, peça desculpas e diz, vamos melhorar o padrão. Porque as pessoas vão ver que a sua empresa é uma empresa séria, que resolve possíveis problemas que são normais. A empresa que não tiver problema, meu amigo, alguma coisa está errada. Exatamente. Então, assim, os processos, as pessoas, a gestão é o que faz as empresas hoje terem mais sucesso. Sim. Isso é uma massa. Eu vou te contar uma coisa rapidinha para não Não, fica alongar. tranquilo. Ia abrir um concorrente perto de mim lá, um posto de gasolina, na época. Uhum. E aí a gente estudando, eu e o William estudando, o que a gente ia fazer de diferente para não perder os clientes e tal. E na época nós tivemos uma mesma opinião. Bom, vamos fortalecer o nosso atendimento. E a ideia vai abrir um concorrente perto de você, a ideia é cair a tua galonagem, cair a tua venda. Nós contratamos mais um colaborador. Vamos reforçar atendimento. E, cara, eu falo isso para todo mundo, o pessoal não acredita, mas depois que eu coloquei ele e abri o outro concorrente, minhas vendas começaram a subir, porque eles tinham um parâmetro aqui embaixo. É só um preço e o produto, aqui é o atendimento. Então, isso nos ajudou muito. E é o que você fala de atendimento. Atendimento faz a diferença do jogo. Não adianta. E se você não tiver de liderança, se você não tiver o patrão ali, o empregador em cima, ajudando, porque pessoas é importantíssimos, mas o empregador não pode querer só para ele. Não. É uma via de mão dupla. Eu te dou, você me dá e assim a gente vai se ajudando. Se a pessoa não estiver em cima, Jair, não tem como. Não tem fórmula mágica. Não adianta. E não adianta também a gente esperar que todo mundo vai entender o nosso processo, cara. Pô, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o melhor patrão do mundo, só que nem assim você está isento de ação trabalhista. Exatamente. Esse país, você sabe, né? Eu amo o Brasil, mas a gente tem muitos gaps aí nas leis hoje que desfavorecem o empregador e para uma questão de equiparação, de equilíbrio, algumas coisas precisavam ser mais sérias nesse país, né? Mas, enfim, é o que a gente falou, não dá para agradar todo mundo. É impossível. Não, com certeza. Impossível agradar Tem pessoas todo mundo. que trabalharam comigo que até hoje me olham na rua e falam, pô, você é o cara que mudou minha vida, você me ajudou pra caramba, você me ensinou muito. Tem gente que nem olha pra minha cara. E tudo bem, tá entendeu? Tudo certo, é o processo. O importante é a consciência e segue o jogo. Túlio, a gente falou aí um pouquinho do posto. E você me falou recentemente aí sobre o mercado imobiliário. Como que você começou a olhar para esse mercado, que é um mercado que cresce muito no país? Sim. O mercado imobiliário nós começamos há 1 ano e meio. Eu tenho um sócio nessa empresa, chama Augusto Cury. Nós fizemos faculdade junto e ele é um cara que sempre pensou nesse ramo imobiliário. E como meu pai mexe com parte de loteamento, já tem alguma coisa nesse sentido, ele me chamou para ser sócio dele. Ele falou, eu tenho já uma carteira de cliente que dá para a gente começar e eu preciso de uma pessoa que tenha essa experiência para poder relacionar com o cliente, poder fazer processo e tal. E nós começamos bem devagarzinho. Só que foi um boom incrível. Em 1 ano a gente já estava com mais de 100 contratos de locação. Nós já tínhamos feito mais de 30 intermediações, que é venda. E foi muito bom. Mas por quê? O pessoal confiava em nós. O pessoal sabia que tanto eu quanto ele era de pessoas idôneas, eram pessoas que realmente ia fazer a coisa acontecer. E eu acho que isso é um diferencial também, o nome que você constrói. E o mercado tá um pouco desaquecido, o que é o normal, Sim. Todo mundo com muita insegurança, mas é um ramo muito bom, é um ramo que eu aprendi a gostar muito. Ele era muito mais apaixonado que eu, mas depois que você entra, depois que você vê tanto leque de opção que você tem para poder crescer, você acaba ficando meio deslumbrado, mas é muito bom. É que casa você está lidando ali com o maior sonho da vida da pessoa também. Essa parte de imobiliário, eu costumo dizer para ele, você tem 2 clientes, o que aluga e o que te coloca a casa para você alugar, o proprietário e o inquilino. Então você tem que agradar os dois, não tem jeito. Sim. Você tem que estar numa corda bamba ali e a seriedade, você ser uma pessoa honesta, é o total diferencial disso daí. Não, com certeza. Bom, Túlio, a gente falou aí do posto, a gente falou aí do mercado imobiliário. E a pergunta que não quer calar. Você já está olhando para um próximo negócio ou você está dando uma segurada? Ô Jair, nós temos uma lista lá, a gente tem 11
11 possíveis empreendimentos para se fazer. Sim. Mas assim, a gente está muito devagar. Nós vamos muito cauteloso, porque nós estamos com bastante dificuldade no mercado de trabalho. Tá muito difícil. Mão de obra qualificada. Exatamente. Tá. Então a gente cresce, mas a gente vai devagarzinho. Nós vamos com passos lentos para a gente não poder se prejudicar. Mas tem sim. Tem bastante coisa que pode vir aí. Entendi. Túlio, e o que você acredita como empresário, como empreendedor? Você acredita que é possível a gente ter uma relação aí de cordialidade entre concorrência? Você acredita que o espaço existe para todo mundo no mercado, tantos postos que tem na cidade? Tenho certeza que você acredita nisso. Mas como que você lida com essa ideia de concorrência? Jair, cara, eu acho que mais aqui no interior é mais difícil isso. É um pouquinho mais complicado. Eu tenho até que pensar antes de falar para não me exagerar um pouco. Mas estão perdendo tanto tempo, cara, em se unir. Em vez do pessoal se unir, se ajudar, fica com essa questão de não é concorrência, é rivalidade, né? Rivalidade é uma coisa que todo mundo perde, essa é a verdade. Uma coisa que poderia ser simples, tô com uma dificuldade na minha empresa aqui, o que você fez para resolver esse problema? As pessoas querem te esconder, as pessoas querem te... Quando eu comecei nesse ramo de posto, cara, eu sofri pra caramba, velho. Porque há 10 anos atrás não era tão simples que nem hoje Hotmart, você entra lá, faz um curso online, você não vai saber tudo, mas você já vai ter uma ideia. Não tinha isso na minha época. E você perguntava para as pessoas, era aquelas informações no meio, sabe? Até a metade. Não te passava a linha inteira. E hoje, eu já fiz várias vezes isso já. Quando as pessoas vêm me pedir ajuda, em qualquer segmento, preciso de uma ajuda na minha padaria, ou fazer alguma coisa de restaurante, ou de posto, eu ajudo mesmo, cara. Porque eu sofri muito nisso no começo. E eu acho que as pessoas precisavam rever essa questão, entendeu? Eu também acho. Essa mente empreendedora mais nova que está vindo já tem essa noção já. Agora os antigos estão um pouco travados e isso daí prejudica muito. Prejudica inclusive a cidade. Eu fiz essa provocação aí, porque é uma pergunta realmente provocativa, né? Justamente para a gente construir uma ideia aqui, cara. Eu tenho percebido que realmente a nova geração já está vindo com a mente um pouco mais aberta. Sim, né? sim. E hoje, cara, para ser muito verdadeiro com você, quando a gente fala de concorrência, cara, se você é muito bom naquilo que você faz, se você tem um diferencial que ninguém tem, irmão, concorrência para você é só nome. Eu vou te falar eu vou te abrir uma particularidade minha. Eu sofria muito no começo com concorrência. Sofria muito porque eles colocavam um preço baixo. Eles agiam assim bem de forma errada. Isso me fazia mal, me dava ansiedade, enfim, eu passava mal. E uma vez conversando com uma pessoa que me ajudou muito no começo de Itabapuã, ela falou pra mim, cara, o que é o que mais te aflige? Eu falei, cara, concorrência, você tem que ficar se preocupando se o teu cliente tá indo no concorrente ou não tá indo com você. Você nunca vive em paz. Você fica sempre ligado. Ele falou, cara, então tenta ser o melhor nisso, que isso daí você vai tirar da tua cabeça. Então, o que foi a nossa ideia sempre? Buscar excelência. Ô Jair, cara, por que você parou de ir no posto? Túlio, eu parei de ir no posto porque é longe e tal. Tranquilo, então não foi por falha nossa. Mas o meu atendimento tá lá, minha qualidade tá lá e eu te espero lá. É trazer esse cliente. É você ser tão bom no que você faz que você não precisa se preocupar com concorrente. E é o que aconteceu comigo. Uma coisa que antes me infringia muito, que me deixava mais ansioso, mais preocupado, eu trabalhei para tentar atingir uma excelência justamente nesse sentido. Para não ficar mais preocupado com isso. E eu acho que se todo mundo focar no seu negócio, focar na sua questão de atendimento, no seu produto, em ser o melhor, eu acho que todos acabam ganhando, viu, Jair? Exatamente. Não é porque o meu posto tem referência, que é o melhor, não é isso. Mas se todo mundo pensar no seu negócio, tentar melhorar o seu negócio, todo mundo vive bem. Exatamente. E uma concorrência sadia, ela é sadia para qualquer negócio. Exatamente. Se o teu concorrente a concorrência tá é boa. Exatamente. As pessoas precisam pensar assim, o meu concorrente ele me instiga a ser melhor. Exatamente. Ele me instiga a dar o melhor de mim. Exatamente e assim, isso. Mas eu tenho isso de uma lógica mais narcisista. Eu acredito que quando você faz o que você faz com excelência, irmão,
concorrência não existe. Sabe o que existe? É você tentando superar você mesmo todos os dias. Isso. Porque, irmão, se você entrega, só você entrega aquilo que você entrega e ninguém tá disposto a pagar o preço que você paga para entregar o que você entrega, que concorrência que você tem? Jair, não é história para contar, não. Mas o William é prova disso. A gente pensa 24 horas por dia em imposto. 24 horas por dia. Às vezes nós estamos num domingo à tarde, ele me manda um direct no Instagram de alguma novidade para colocar. Ou eu estou conversando com ele 8 horas da noite numa quarta-feira sobre alguma coisa para melhorar no posto. Meus clientes, que são meus clientes desde o início de 10 anos, eles podem falar melhor do que eu. Todo ano tem uma novidade, todo ano tem um diferencial. Porque é que nem você disse, você paga o preço. E pagar o preço não é só ir das 8 às 18. Não. É você perder final de semana. Perder noite de sono. Exatamente. E pagar o preço poucos querem. Só que não vão conseguir resultado, né? Não. Não conseguem. As empresas que proporcionam experiência para os seus consumidores, cara, elas pagam um preço muito alto. Sim. Muitas vezes, até tem um exemplo legal para falar do posto. Uma vez eu mandei mensagem para ele, acho que a gasolina tinha subido no nível Brasil. Aí eu mandei pra ele, eu falei, mano, quanto que tá a gasolina? Ele é louco, meu lindo, assim, você me quebra, não é preço de gasolina, não, vem comigo, vem com nós. Então, tipo, eu achei legal isso, cara, porque é o que eu sempre falo sobre posicionamento de marca, cara. Quando você entra numa loja da Louis Vuitton, da Chanel, você não vai chorar preço na marca, cara. Não. Você não vai chorar preço na marca. E você vai ver que o vendedor vai falar com naturalidade um preço de uma coisa que para nós é exorbitante. Exatamente. Mas para ele é normal, porque tem que ser normalizado. É isso, cara. E assim, se você tem o seu valor, se você tem o seu branding, a sua história, o valor que você colocar, você vai ter compradores pro teu produto, cara. Exatamente. O que diferencia as empresas tá no atendimento, lógico que tá, mas tá no que você pensa sobre ela. O que você, como empreendedor, enxerga sobre a sua empresa? Você é o melhor? Ou você está tentando fazer o melhor? Sim. Se você não sabe responder essas perguntas, cara, talvez o problema esteja aí. Esteja nessa... A maioria dos problemas de empresa são os líderes, são os patrões, são os donos do negócio. Exatamente, eles têm que olhar com esse olhar crítico, né? Pô, sim. Talvez... se a minha empresa não está indo bem, será que os colaboradores não estão vendo o péssimo exemplo de líder que eu sou? Ele é o reflexo. Ele é o reflexo. Exatamente. Um líder é o reflexo de funcionários, funcionários mal desmotivados. Exatamente. Então é uma construção de pensamento, cara, que eu costumo falar que é desafiadora, mas gera muitos frutos quando você passa a olhar com olhar crítico. Pô, o que eu preciso fazer para melhorar essa questão na minha empresa? Mas, Túlio, bacana, a gente conversou aí sobre a tua história, a gente conversou sobre os seus negócios, agora a gente vai para a parte final aqui. Cara, você como São Paulino aí, como que tá sendo essa experiência de mais uma final de Copa do Brasil? Você acha que dá? Cara, eu acho que dá, viu? Eu acho que esse ano vai. Vamos ver. Tomou 3 ontem, cara. Mas o São Paulo perdeu também, mas eu acho que dá. Eu acho que vai. Você acha que vai? Acho que vai. Eu acho que dessa vez vai ser difícil, cara. Vamos perder a última zoeira que a gente tem com o Clube Paulista. Apesar que vai ficar do Palmeiras ainda, né? Então, mas eu acho que vai. Eu acho que nós vamos comemorar esse título aí. E a paixão aí pelo São Paulo vem de alguma referência do seu pai ou... Cara, meu pai é São Paulino também. Mas eu lembro do São Paulo Mundial de 2005. Melhor época pra ser São Paulino. Exatamente, Então foi aí que eu me descobri mesmo. Quem nasceu depois de 2008 sofreu, hein? Sofreu. Meu irmão tem 17 anos, coitado. Converso com meu irmão e falo, cara, ainda bem que você viu o Mundial de São Paulo, você viu o Libertadores, que tá difícil ver agora, cara. Mas, cara, futebol é mágico, né, cara? Sim. Mas, enfim, vamos pra parte final aqui. Agora eu vou te fazer umas perguntas pra gente fechar, um bate-bola. Uma frase que você leva pra vida. Nossa, me pegou de calça curta agora, hein, cara. Cara, uma frase... Eu tenho, mas eu não lembro agora, cara. Não tem problema. Quer fazer uma pausa e lembrar a frase? A gente corta. Não, eu não... Sei lá, não lembro agora de cabeça. O que você acredita sobre a vida? Cara, eu acredito sobre a vida... Você tem que ser o melhor em tudo que você for fazer. Isso daí às vezes pode parecer até retrógrado, pode parecer até...
mas você tem que ser o melhor. Às vezes eu mesmo me cobro. Às vezes a gente quer procrastinar, né? É normal de qualquer pessoa, mas você fala, pô, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu tenho que ser o melhor marido, eu tenho que ser o melhor pai, eu tenho que ser o melhor empreendedor, eu tenho que ser o melhor empregador, eu tenho que ser o melhor. E eu acho que você buscar essa excelência, buscar em ser o melhor, muita gente acha que é besteira ou é uma cobrança excessiva, mas eu acho que hoje é o que me mantém vivo. Se eu não puder tentar ser o melhor, eu acho que não tem sentido para mim. Eu acho que isso é o meu diferencial. Acho que isso tem que ser o diferencial de qualquer pessoa, né? Exatamente. Uma música. Uma música? Pode ser uma atual que você tá ouvindo, pode ser uma que marcou a tua história. Cara, eu sou, você não vai acreditar, mas eu sou um cara que eu não bebo, eu não gosto de sair. Eu também não. Eu gosto de ficar em casa e nem música direito eu escuto, mas eu gosto muito de Bruno Mars. Eu gosto muito de... Nada a ver, totalmente o contrário, mas eu gosto de Jorge Mateus, então eu sempre tô escutando essas músicas. Bruno Mars foi surpreendente, cara. Cara, ele lançou um vídeo esses dias, você viu? Ele é cara, foda. Ele é marqueteiro Ele é pra caramba. muito diferente. Ele é muito bom. Ele é muito diferente. O que você quer deixar de legado pros seus filhos aí, pra sua família? Cara, pros meus filhos, eu quero o mesmo legado que meu pai me deixou. Eu lembro que quando eu comecei com ele, quando eu tinha 15, 16 anos, eu ia nos lugares e o pessoal falava assim, você é o filho do Marcão? Abria a porta. Sim. Não por posição financeira, nada disso, até porque a gente sempre foi batalhador. Mas por fazer o bem, por ser um cara querido. Então eu quero que quando minha filha sair na rua, começar a ir para a escola, o pessoal fala, você é a filha do Túlio? E ter uma boa lembrança. Eu acho que isso daí é o meu legado. Eu quero deixar que as pessoas, quando falar o meu nome, falar bem. Vai ter pessoas que não vão gostar, mas eu quero que as pessoas abram a porta na hora que falar meu nome. Eu acho que isso é interessante, isso é importante para mim. Muito bom isso, cara. E por último, cara, a pergunta mais importante desse podcast. Palmeiras tem Mundial? Não tem. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Jamais, jamais. Já era. Infelizmente, acho que o Corinthians foi o último campeão sul-americano do Mundial. Não vai ter mais pra ninguém. Irmão, obrigado pela sua presença. Obrigado a você, foi um prazer. Te espero para uma próxima. Com certeza, nós vamos voltar. E com certeza aí, parabéns pelo trabalho, parabéns pelos negócios. Obrigado. E você que está nos assistindo, o melhor lugar para você ir abastecer o seu carro é o Posto 7. Eu tô sendo aqui, eu tô sendo imparcial, porque o Túlio não tem nenhuma relação comercial comigo. Eu sou cliente do posto e ponto. Então fica aí a dica para você. Show Grande de bola. abraço. Tchau, tchau.